pessoal, meu nome é Akira, eu sou engenheiro de aplicação da Yokogawa e hoje eu vou explicar um pouco sobre os aplicativos do OTDR AQ1200, no qual os aplicativos que já acompanham de forma gratuita o instrumento. Então, nos vídeos anteriores eu já expliquei sobre a função de OTDR no modo simples e no modo avançado da função POM, e aqui agora eu vou explicar sobre os aplicativos gratuitos. No caso, o OTDR Event Mapper é um deles. É um aplicativo muito interessante, porque ele substitui a tela gráfica por funções de bloco de imagem. Então, nos últimos vídeos das medições que nós realizamos, vocês perceberam que existem um pico para cima, que representa o conector, um pico para baixo, que representa uma fusão, uma queda, que representa um splitter. Então, a Yokogawa criou esse software com a função de auxiliar o técnico, né, e fazer a substituição do modo gráfico para blocos de imagem. Então, entrando aqui na função, essa é a função do Event Mapper. A gente vai clicar em Setup, sempre Setup para selecionar aqui as configurações básicas. Temos aqui a função POM. Nós vamos ter um splitter de 1 para 16, a direção serial LT para ONU. Podemos deixar a distância no automático. E vamos apertar aqui o nosso AVG, o nosso play aqui, para iniciar a medição. Bom, após a finalização aqui, nós já conseguimos ver o conector inicial. Então, esse primeiro conector é o conector que sai aqui do instrumento, né? Após 109 metros, nós temos o nosso primeiro evento, o splitter aqui, com uma perda de 13 dB, e o nosso final de fibra em 1.929 km. Então, essa daqui é o modo de blocos de imagem. Caso você queira passar para o modo gráfico, basta clicar no botão F5 OTDR. No caso aqui a tela, nós temos a função gráfica aqui, com a mesma tabela de eventos. Retornando para o menu principal, nós temos outra função aqui gratuita, que é a tabela construtora. Dando um Enter aqui. A tabela construtora é uma tabela que substitui o famoso caderninho do técnico, né? Então, normalmente os técnicos anotam a fibra de 1 a 24, 1 a 48, 1 a 44 no caderno e vai anotando as perdas de medição, né? A perda de inserção no caderno. E isso ele pode substituir no próprio instrumento. Então, entrando nessa função aqui, sempre clicando em Setup, a gente consegue selecionar aqui o número de fibras que vai ter o nosso projeto, desde 1 até 96 fibras. Aqui eu vou selecionar, por exemplo, um cabo de 24 vias. Ok, posso dar um ESC. Então, selecionei um projeto aqui, por exemplo, para 24 vias. E eu posso setar a medição de 1 por 1. E caso uma das vias esteja ocupada, esteja com sinal, eu posso pular essa medição e continuar com a próxima e retornar para aquela medição outro dia. Então, todos os testes ficam gravados aqui e você não utiliza mais um caderno, né? Você já deixa registrado no próprio instrumento. Voltando aqui para o menu, uma outra função gratuita aqui, muito interessante também, é a função Fault Locator. A função Fault Locator, ela vai te dizer exatamente o ponto de ruptura da sua rede. Então, você não vai precisar entrar na função OTDR, fazer todo aquele setup, né, e selecionar a estrutura de medição para saber aonde está o rompimento. Aqui você pode selecionar desde uma rede ponto a ponto, uma rede splitada selecionando a direção da medição, tanto a LT como o ONU e vice-versa. Então aqui eu vou setar, por exemplo,
da OLT para o ONU. Vamos dar um Enter. Clicando aqui na tecla AVG, no Play, em cima ele vai me dar exatamente aonde está o final de fibra, em metros. Essa função é muito interessante para quem utiliza o equipamento para manutenção, né? Porque ela vai te dar exatamente a distância em metros, né? Basta você pegar o carro, andar aquela quilometragem e encontrar o ponto de ruptura para você fazer a manutenção. Então, super rápido aqui. Aqui em cima já me apareceu. Então, o meu final de fibra vai estar em 1 km, 928 metros. Então, essa é a função Fault Locator. No caso, essas são as 3 funções que já acompanham o equipamento de forma gratuita. Mas caso você tenha interesse na instalação de outros opcionais, como o Power Meter, ou uma fonte de luz estabilizada, ou uma fonte de luz visível, você pode estar contatando a WDC para maiores informações, e tanto de preço como informações comerciais, pois são opcionais que são instalados à parte no equipamento. Então, como você pode observar, o AQ1200 ele é um equipamento totalmente selado, ele não é um equipamento modular. Então, uma vez que você define na fábrica que você não quer nenhum opcional, ele não pode ser instalado posteriormente. Então, sempre requer, se você quiser um opcional, você informar antes do ato da compra, pois ele será fabricado exatamente conforme a sua descrição.